Paz do Senhor, pastor presidente, paz do Senhor a todos os membros da diretoria, paz do Senhor a todos os companheiros. Me lembrei do vídeo que o pastor havia pedido e alguns obreiros concordaram de fazer um vídeo de 5 minutos sobre a lição do trimestre, do terceiro trimestre de 2021, né? Que cada obreiro fizesse um vídeo para ser divulgado, não é? E assim discutirem com relação ao assunto. E hoje nós vamos estudar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E eu não vou falar tudo, né? 5 minutos é pouco para a gente fazer uma síntese de toda a lição sobre a ascensão de Salomão e a ordem para construir o templo. Mas vamos falar um pouco, né, sobre Salomão, sobre sua vida, sobre a sua unção, sobre também, né, o seu reinado e sobre seu governo, sintetizando tudo em 5 minutos, amém? Para os companheiros analisarem e também, não é, usarem, não é, conteúdos para corroborar na sua aula na escola bíblica dominical. Pois bem, amados, dentre todos os filhos de Salomão, não é, digo de Davi, Salomão, não é, ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei, porque Davi não só teve Salomão, Lorena passou por aqui. Então, Davi não só teve Salomão, Davi teve Absalão, Davi teve Amon e Davi também teve uma filha chamada de Tamar. Mas porém, Salomão foi o escolhido, não é, para reinar sobre Israel. Não é, foi escolhido para suceder, não é, seu pai no trono de Israel. Então Salomão, ele desde seu nascimento até a sua juventude, Deus ele se agradava, não é, de Salomão. E nós vemos que no seu nascimento, não é, após o primeiro filho de Davi com Batseba morrer, não é, e Davi se prantear, não é, Davi se deita novamente com Batseba e tem Salomão, aonde o casal põe o nome, não é, Salomão. Mas Salomão ele teve 2 nomes, não é? Tá lá escrito, né, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, depois os companheiros veem lá. Salomão ele teve 2 nomes, um dado por Davi e Batseba no seu nascimento, e o outro dado, né, pelo profeta Natã, ao qual o chama de Jedidias. Então nós não vamos comentar, né, o significado do nome Salomão e também o significado do nome Jedidias, porque vai comer muito tempo. Então, tratando da unção de Salomão, companheiros, ele teve 2 unções, né? 2 unções. Não foi somente uma, foi 2 unções, né? A primeira unção, não é, de Salomão está escrito no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 28, no capítulo 1, digo, versículo 28 a 40, e também os companheiros podem encontrar também no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 23, versículo 1, aonde essa primeira unção, ela ocorreu antes da morte de Davi. Então Salomão ele foi ungido com um chifre, não é, que continha óleo, fora do tabernáculo. No momento em que Salomão ele foi ungido, não é, as trombetas foram soadas, foram tocadas, e o povo de Israel gritaram com grande voz, dizendo: viva o rei Salomão. Vocês podem encontrar esse texto no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 28, versículo 39. Já a segunda unção, não é, que está em primeiro livro das crônicas, não é, capítulo de número 29, versículo 22 a 25, ocorreu através de uma mensagem que Davi enviou aos príncipes de Israel, não é, enquanto, não é, ele comunicava,
não é, aos príncipes que o Senhor havia escolhido Salomão para reinar sobre Israel e construir o grande templo, já que Davi não poderia, porque as suas mãos eram manchadas de sangue por Davi ser um guerreiro. Então, está lá, vocês podem ver, não é? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 29. Então, mediante tudo isso, o reinado de Salomão foi um reinado excepcional. E eu não poderia deixar, companheiros, de lado, né, o Salmo de número 72. A gente poderia falar do reinado de Salomão, não é, do livro de Samuel, do livro das Crônicas, mas o Salmo 72, companheiros, eu garanto a vocês, eu peço para vocês que deem uma lida, porque o Salmo 72 é uma oração que seu pai Davi faz por Salomão. Então todo o salmo é belo, é lindo, é cheio de conhecimento para vocês, companheiros, tratarem nas vossas aulas. Porque é uma oração de Davi por seu filho Salomão, enquanto este, não é Salomão, ele assumiu o trono de Israel, não é? Não é somente isso. A oração não é somente porque Davi faz a oração para Salomão assumir o trono. Não é o Salmo 72, não é, também é uma oração que Davi faz por Salomão trazer justiça, trazer retidão, trazer juízo e trazer paz sobre todo Israel e sobre todo o povo, sobre todo o mundo. Também é uma oração onde Davi faz para que todos os inimigos de Salomão estejam debaixo dos seus pés e que o domínio de Salomão seja universal. Então o Salmo 72 é lindíssimo, aonde nós vemos toda a lição da escola bíblica dominical neste Salmo 72. Amém, companheiros? Pois bem, o Salmo 72 também fala de governo, não é? Sobre o governo de Salomão. Não é? E o governo de Salomão, não é? Ele foi marcado, né? Que não está na lição, companheiros. O que eu vou falar aqui aos amados não está contido na lição. E nós sabemos que a lição, ela é sistemática, não é verdade? Não dá para falar tudo sobre o reinado de Salomão, sabedoria dada por Deus, que Salomão poderia pedir riquezas, não é? Poderia pedir muitas outras coisas, seus inimigos embaixo de seus pés, mas Salomão pediu de forma sábia, de forma inteligente. Daí dá para os irmãos verem que antes de Salomão responder a Deus o que realmente queria, Salomão já tinha a sabedoria, já era um jovem sábio, mas que Deus deu a Salomão um dom, né, de sabedoria para poder governar Israel e que fosse admirados por todos e por todas as nações e pelos reis ímpios que governavam os outros países. É tão provável que vinha reis pedir conselhos a Salomão, vinha ouvir a sabedoria de Salomão, que não era uma sabedoria mundana, mas uma sabedoria divina, a sabedoria que vinha do alto. E muitos glorificavam, muitos ficavam maravilhados. É tão provável que a rainha de Sabá, diz o texto, que veio dos confins da terra para ver se era verdade o que diziam, o que circulavam acerca de Salomão, e ouvir o que Salomão tinha a dizer através da sabedoria que ele havia adquirido da parte do Senhor. Daí a gente pode ver, né, os dons espirituais no Antigo Testamento. Amém, amados? Pois bem. Então, o governo de Salomão, ele é marcado, eu quero, se vocês quiserem, né, aplicar este assunto na lição da escola bíblica dominical, na classe de vocês, que não tem, não é? O autor não colocou, não é, este assunto em pauta na lição da escola dominical, tendo em vista que ela é sistemática, e nós, não vamos colocar isso na escola dominical, não é? Na subestação. O presbítero Igor é o dirigente da escola dominical aqui da sede. Enquanto eu não tenho um dirigente, eu estou dando aula lá na subestação. Então, como eu estava dizendo,
O governo de Salomão foi marcado pelo número 12. 12? Sim. Pelo número 12. Porque o número 12 é um número do governo divino. Amados, no Novo Testamento, o número 12 fala do governo apostólico e governo perfeito. Se vocês abrirem nas vossas Bíblias, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo de 7 a 19, vocês vão ver que havia 12 governadores distritais. O que é isso? Salomão, ele em cada tribo de Israel, ele colocou um governador. Ele formou a tribo de Israel, cada tribo, em um distrito. Então, para cada distrito desse, que era a tribo, ele colocou um governador para que administrasse e desse a ele, na verdade, conta do seu governo. E eu vou explicar melhor isso para os amados. Então veja que em cada distrito Salomão colocou um governador. Está lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7 a 19. Que são chamados de governos distritais, né? Sobre todo Israel. São 12 tribos, 12 governos. Então, Salomão dividindo o reino, não é, em distrito, em 12 distritos, ele colocou em cada distrito um oficial responsável, o qual fornecia. Para que Salomão ele colocou? Olha a resposta. Por que Salomão colocou, não é, dividiu as tribos em distrito e colocou um oficial para governar ali sob seu comando? Para que cada governador desse, não é, a cada mês ele fornecesse provisão para a casa ou palácio de Salomão. Então, durante 12 meses, cada governador ele ia e fornecia alimento para o rei Salomão. Você pode ver isso no texto que nós falamos no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 7 a 19. Vejam como o número 12, ele está na sua perfeição, companheiros. E aponta, não é somente uma estratégia de Salomão. Toda essa ideia de Salomão colocada, ela tem uma ponta escatológica. Ela aponta para alguma coisa, não é? Porque eu digo que esse número 12 está em perfeita perfeição e harmonia, porque ela aponta para Jesus Cristo. Veja, quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele teve 12 apóstolos, não é verdade? Antes disso, antes da gente entrar para Jesus, eu quero dizer a vocês porque Salomão ele dividiu as tribos em 12. O palácio de Salomão, companheiros, havia 12 leões, né, nos seus degraus, que dava acesso ao palácio de Salomão. Havia 12 oficiais, e esses oficiais eles tinham a responsabilidade de manter o palácio de Salomão durante um ano. Então, a gente vê, né, também que havia 12 bois de bronze no mar de fundição, no pátio do palácio de Salomão. Então, tudo isso aí aponta de forma perfeita para quem? Para Cristo. Por quê? Jesus escolheu quantos apóstolos? 12. Não é verdade? Para estar sobre as 12 tribos de Israel na sua regeneração. Que isso só vai ocorrer, não é verdade, quando Cristo implantar o reino milenial. Então, esses 12 apóstolos, eles são chamados de apóstolos do Cordeiro. 12, os apóstolos também eles são chamados de ministros apostólicos, que num governo, não é verdade, apostólico, eles irão reinar com Cristo na glória de seu reino. Vocês podem ver, não é, esse texto, não é, essas indicações em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 4, também capítulo 19 de Mateus, versículo 28, e Apocalipse capítulo 21, versículo 14.
Essa é a minha síntese que nós queremos falar sobre a primeira aula da nossa Escola Bíblica Dominical do nosso terceiro trimestre. Amém? Que Deus abençoe a todos os companheiros e orem por nós em nome de Jesus.